Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Então, vamos continuar a nossa série da revista Discipulando. Estamos na quarta lição, essa que traz por título O Caráter de Jesus. Pois bem, não podemos nos esquecer, do texto de meditação. Vamos fazer essa leitura, meus irmãos? Vamos fazer aqui junto comigo aqui? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. O caráter de Jesus. Você já parou para pensar sobre essas características do nosso Salvador? Já parou para pensar, passou para estudar, tirou um tempinho para estudar sobre esse homem que até hoje ele influencia as pessoas? Pois bem, vamos falar sobre esse homem que influencia até hoje muitas pessoas. Para você que está iniciando aí, a sua caminhada de fé, para você que aceitou Jesus, para você que está servindo a Deus agora, é bom você entender o que é ser cristão. Esse, na verdade, é a chave, É o que nós devemos aqui passar aqui nesta videoaula. Pois bem, vamos falar sobre essa característica deste homem chamado Jesus. Este que é o meu Salvador. É este que é o Salvador daquela pessoa que reconhece, que ele é o Cristo, que ele é o nosso Salvador. Pois bem, meus irmãos, quando falamos sobre cristão, ser cristão, na grande realidade, é imitar a Cristo, ser igual a Cristo, carregar na sua vida, característica do cristianismo. Não estou falando aqui do dogma da minha igreja, Assembleia de Deus, não estou falando do dogma da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou a metodista, não estou falando de uma dessas, ou podemos dizer da igreja católica, não é esses dogmas de nenhuma dessas igrejas. Estou falando dos dogmas deixados pelo Cristo, o Cristo, aquele lá da Bíblia, o Jesus da Bíblia Sagrada. É isso que devemos colocar em mente. Não é o que há muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas estão ali, servindo a Deus em alguma igreja, alguma denominação, mas acaba fugindo dos parâmetros cristãos. É nessa lição vamos estudar sobre essas características. Não é à toa que é chamado o caráter de Jesus, o nosso Salvador. Esse primeiro tópico, que traz por título o caráter de Jesus evidenciado em suas ações e postura. Pois bem, todos nós sabemos que Jesus, quando ele desceu à terra, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele ficou como qualquer um ser humano, ou seja, ele não procurou usurpar ali qualquer posição, ele nunca fez questão de
ser o grande, na verdade ele sempre se colocou na posição de servo. Um servo modelo, um modelo para quem? Para nós que dizemos ser cristãos. Pois bem, sabemos que Jesus, ele foi humilde a ponto de, na verdade, né, como Deus, lógico que ele estava aqui na terra como homem, né, só pelo fato de ele estar como homem, ele se rebaixou, ele ficou na posição humilde, como qualquer ser humano. Bem sabemos, eu já falei algumas vezes em algumas aulas, que Jesus é aquele que passou fome, ele teve sede, ele sentiu calor, sentiu frio, sentiu medo também, lógico, teve cansaço, ele dormiu, ele conversou com as pessoas, andou como qualquer uma pessoa aqui na Terra. Ou seja, ele chegou na posição mais humilde, a ponto de ser submisso aos seus pais. Os seus pais aqui na Terra foi submisso a Maria, sua mãe, foi submisso ao seu pai legalmente, né? José foi o pai de Jesus aqui na Terra, legalmente. Não que ele fosse biológico, filho biológico de José. Na grande realidade, ele foi o quê? Filho, né, legalmente de José, mas filho de Maria. Ele chegou ao ponto de obedecer eles como qualquer outra criança deve obedecer aos seus pais. Esse Jesus fez isso na sua vida terrena. É tanto que ele se preocupou no bem-estar da sua mãe no dia que ele foi crucificado. Isso nós podemos ali, né, ver que ele colocou ali o discípulo amado. Ele colocou quem? João, ali, né, o discípulo amado, para cuidar da sua mãe, Maria, enquanto ele estava, né, subindo ao céu. Pois bem, esse Jesus, além de ficar nessa posição de humildade, ele que procurou fazer a vontade do Pai, ele também teve um ensino, né, exemplar. Ele teve um ensino exemplar. O ensino, né, na verdade, muitas pessoas acreditam que ele veio trazer um outro tipo de como diz, né, um outro tipo de dogma. Não, na verdade, ele veio trazer aqui um jeito, como se diz, né, um jeito diferente, né, na verdade, de se ver. O Evangelho, na verdade, ele não é o podemos salientar aqui que o Evangelho de Cristo, ele não é um judaísmo, ele não é um islamismo, não é nada disso. Ele é o cristianismo. Na grande realidade, a pessoa, para ser salva, ele tem que olhar a Cristo, tem que servir a Cristo, tem que ser submisso a Cristo, né? Então, ele chega a ser diferente. Porque, na verdade, o judaísmo tinha em sua mente que tinha que obedecer totalmente à lei. Não podia pisar em somente nenhuma vírgula ele poderia pisar ali, não poderia tropeçar. Porque se ele tropeçasse em uma vírgula, ele era julgado sobre toda a lei. Isso é algo que nós devemos colocar em nossa mente. Então, o que acontece? O ensino dele foi um ensino diferenciado. Podemos aqui dizer que o cristianismo, na verdade, é bem mais difícil de você cumprir, né, o ensinamento do cristianismo do que o do judaísmo, podemos assim dizer. Porque, na verdade, ele é um tipo de coisa que é o seguinte, por exemplo, quando falamos sobre a questão do adultério. Antes, né, lógico que a pessoa seria apedrejada, a pessoa que era adúltera seria apedrejada. Só que seria adultério quando ele cometesse ali, né, o ato pecaminoso, o sexo fora do casamento. Esse seria o pecado, né, do adultério, o sexo fora do casamento. A pessoa sendo casada e tivesse uma relação sexual fora do casamento. Então, seria cometido o adultério. Mas Jesus deixou bem claro que o adultério é somente a pessoa olhar, somente dele olhar e desejar, ele já cometeu adultério. Para você ver que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de se levar. Ou seja, o seu ensinamento era diferenciado. Só que ele pregava bem o amor, a compreensão. Ele chegou, na verdade, quando ele estava aqui como Cristo, como homem aqui na Terra, ele andou conforme o homem, viu as dificuldades, viu a complexidade dali, né, do que tinha tornado o judaísmo. Não que a lei seja má, não que a lei seja falha. Não. Se eu falasse isso, eu estaria falando que Deus é falho, que Deus comete erro. Ele não comete erro. Na grande realidade, que essa lei acabou virando um fardo. Era algo para
afastar o homem do pecado e direcionar ele a Deus, só que por causa do pecado, da fraqueza da carne, ela se tornou um fardo um pouco pesado, difícil de ser carregado. É essa a questão da lei. Isso é um outro assunto que poderemos falar um pouquinho mais adiante, pois agora vamos falar sobre quem? Sobre Jesus. E tem a coerência do ensinamento de Jesus. Jesus era coerente, ou seja, ele não saía, aquilo que ele pregava, ele vivia o que pregava, diferente do que acontecia ali no judaísmo, ali entre os escribas, os fariseus. Os escribas e fariseus tinham, o defeito, tinha um grande defeito de colocar um fardo muito pesado sobre o povo, mas sobre eles não colocavam nem arredavam nem uma agulha ali para levar esse peso muito complicado de ser carregado. Ou seja, Jesus, ele pregou ali o amor, mas ele viveu o amor. Ele teve o amor sobre as pessoas. Não é à toa que ele amou o homem, o mundo, de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, quando ele falava sobre oração, você via que ele orava, ele continuamente buscava a presença de Deus. Quando falava sobre o jejum, ele também era uma pessoa que jejuava, era uma pessoa que buscava andar em retidão, era uma pessoa que buscava andar na presença ali, uma presença ali genuína, sem cometer falhas, sem cometer pecado. Ele foi um exemplo para nós que queremos um dia chegar ao céu. Este é início aqui do caráter de Jesus, as características desta vida que ele teve aqui na terra como um homem, um servo que cumpriu toda a lei, que cumpriu tudo aquilo que foi colocado para o homem seguir conforme a lei. O caráter de Jesus evidenciado no desempenho de sua missão. Meus irmãos, o que temos em mente é o seguinte: Jesus, quando estava aqui na Terra, ele não usou o seu poder para se livrar das tentações. Nós vemos ali, quando estava ali no deserto, passando 40 dias ali no deserto, o diabo chegou para tentar Jesus, viu que ele estava com fome, tentou naquilo que ele estava ali falho, que ele estava ali, na verdade, falho não, que ele estava ali fraco, na verdade, pela fome, debilitado por causa da fome. Então o diabo se aproximou de Jesus e o que ele fez? Tentou nesse quesito ali, que era a fome, que Jesus estava ali, e pressionou ele para usar o seu poder para assim se livrar daquela tentação. E Jesus não usou. Ele teve muitas das vezes que ele poderia muito bem usar todo o seu poder, poderia usar muito bem ali quando estava ali sendo tentado pelos seus inimigos. Exemplo esse, quando estava ali na cruz do Calvário, quando estava na cruz, ele foi tentado, as pessoas querendo que ele, se você for o Cristo, salvou tantas pessoas, mas não consegue se salvar, não consegue sair daí. Ele poderia muito bem ter saído ali da cruz, poderia sair vivo ali da cruz. Ele poderia muito bem, naquele momento que ele estava ali no Jardim do Éden, ele poderia ter chamado ali, clamado ao Pai, pedindo ali os seus anjos viessem ao seu socorro. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele usou. Ele fez o seu ministério conforme qualquer homem, como qualquer homem. Ele levou o seu ministério muito a sério. Ele levou o seu ministério como qualquer homem, ou seja, deixando um exemplo para nós, servos dele, que nós podemos, se ele conseguiu fazer a obra dele aqui, com tudo conforme a vontade do Pai, ele fez tudo isso e não pecou nem nessa parte, nessa questão de usar os seus poderes, na verdade, podemos dizer, aquilo que ele era, porque ele era Deus, ele é Deus. Então, ele deixou bem claro que qualquer um de nós podemos, apesar da dificuldade, podemos realizar certas façanhas que Jesus fez aqui na Terra, quando estava aqui na Terra. Ele que, nas suas últimas, nos seus últimos dias, ele foi chicoteado, foi esbofeteado, ele sofreu o seu sangue, o seu suor se tornou em sangue. Ele não teve refrigério ali quando estava ali, seus últimos, ele passou até como diz, ele passou no funil mesmo ali, foi tentado continuamente, foi
afrontado, foi cuspido, foi de uma tal maneira que difícil, muito difícil para um homem comum conseguir passar, mas ele passou como qualquer um outro homem, ele passou como qualquer, ou seja, deixou bem claro que qualquer homem pode passar pelo que ele passou, pode passar. Não que devemos passar a mesma dificuldade que Jesus, não é que devemos passar aquela afronta que Jesus passou, não é que devemos ter o mesmo fim que ele teve, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ele deixou bem claro que as nossas lutas, a nossa luta que surge no nosso dia a dia, isso podemos passar, nós podemos e devemos, né, ser fiel até o fim, para que possamos com isso ter a vitória, porque sabemos que Jesus teve a vitória, porque no final de tudo ele está ali assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Amém, meus irmãos? E além de tudo isso, além dele estar passando aquelas dificuldades que Jesus passou ali e esteve fiel até o fim, ele também, né, perdoou a todos, ele perdoou aquelas pessoas que bateram nele. Não é à toa que quando estava ali, quando estava no Getsemane, quando Pedro se levantou, né, sacou da espada e cortou a orelha daquele do servo ali, do sacerdote ali, do soldado, ali o Malco, né? Ele arrancou ali a orelha dele. Jesus, na verdade, repreendeu Pedro, né? Repreendeu o seu discípulo e ainda curou a orelha do rapaz ali que estava ali, né? Com a orelha sangrando. Ele pegou a orelha, colocou no lugar novamente, foi colado no lugar e aquele camarada ficou ali, né? Esteve ali o milagre ali, apesar da pessoa veio ali para buscar Jesus, veio para levar Jesus como prisioneiro. E Jesus teve essa compaixão dessa pessoa, mesmo estando ali na cruz, ele sendo chicoteado, mesmo ele estando ali, ele foi pregado naquela cruz, estava ali naquela posição difícil, porque bem sabemos, para quem já, né, se você for procurar e estudar sobre a questão da morte de Jesus, a questão da morte, você vai perceber que foi o pior da vergonha, na verdade. Não é à toa que tem muitas pessoas que não compreendem, não conseguem entender o porquê, né, daquela questão daquela morte, que foi, na verdade, ele foi preso como um bandido, como um fora da lei, como um criminoso qualquer. Ele foi colocado como um criminoso qualquer. Não é à toa que quando ele estava ali, né, à frente ali do povo, ali, ali Pilatos estava com ele ali, né, estava à frente ali, e perguntou para as pessoas o que deveriam fazer com ele. Ele foi, né? Estava ali naquela posição, o pessoal foi colocar quem? Foi libertar, mandaram ele para a cruz e libertaram Barrabás. Ou seja, ele estava ali sendo trocado por um criminoso comum, por um criminoso. Ele foi levado ali para ser morto ali na morte de cruz, uma morte tão cruenta, uma morte cruel, uma situação difícil que era feito para quem? Feito para criminosos, pessoas que iam contra o governo, pessoas que eram colocadas como bandido. Ou seja, Jesus foi como um bandido, um pecador, foi como um pecador sem ter nenhum pecado. É tanto que Pilatos, quando olhou para ele, quando conversou com Jesus, não conseguiu encontrar nele falta, não conseguiu encontrar nele pecado. Esta é o verdadeiro cristianismo. O cristão é esse. É quando as pessoas olham para ele e não conseguem olhar defeito, ou não conseguem olhar falha na vida daquele homem. É isso que tem quando as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em sua vida, ver o homem santo que devemos ser. Devemos ser aquele cristão. Cristão de verdade. Cristão de verdade é aquele que inspira santidade. É aquele que procura ser santo. Que procura fazer aquilo que Jesus fez. Fazer aquilo que Jesus fez. Andar como Jesus andou. Conversar como Jesus conversava. E se comportar como Jesus se comportou. Este é o verdadeiro cristão. A pessoa que faz todos esses quesitos que Jesus fez no tempo que ele andou aqui juntamente conosco, andou aqui como um homem qualquer. Nesse terceiro tópico, meus irmãos, nós temos aqui, né, o caráter de Jesus evidenciado em seu relacionamento com Deus. Nós falamos aqui, né, sobre a missão de Jesus, né, no tópico passado, mas devemos colocar aqui em pauta essa questão da obediência dele, né, a obediência, como Jesus obedeceu o Pai. Bem, estaremos quando ele estava ali no jardim do Getsemane, né, estava ali no Getsemane, naquele local ali, estava orando, buscando a Deus. E vemos quando ele estava ali, quando ele sentiu, né, que estava próximo à morte, que estava próximo para ser entregue aos malfeitores, aonde ele sabia do que ele iria passar, ele sabia a dificuldade que seria, a dor que ele ia sentir, mas ele estava ali, né, ele orando ao Pai, ele viu o peso, né, o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros, e Jesus o que ele fez? Ele falou assim: Pai, se for possível,
passa de mim esse cálice, ou seja, passa de mim essa dificuldade que há de vir. Aí, logo em seguida, né, ele falou assim, mas que seja que eu venha fazer a sua vontade, que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus estava ali falando como homem, como qualquer ser humano. Deixamos bem claro aqui que Jesus estava aqui na terra como qualquer homem, como qualquer pecador. O que tem ali é o seguinte, como ele estava como qualquer homem, ele foi obediente, obediente até o fim da sua vida terrena. Ou seja, ele levou a sério aquela missão que ele estava ali. E o que devemos fazer? Devemos levar a sério o nosso comportamento como cristão. A nossa vida de cristã devemos levar a sério, porque Jesus levou a sério essa questão dele enquanto estava aqui na terra. Ele, o que aconteceu? Ele viu que estava numa dificuldade ali, porque é uma dificuldade muito grande, a pessoa saber que ele vai ser chicoteado, saber que ele vai ser esbofeteado, saber que ele vai ser crucificado, vai ser cuspido, e Jesus sabia de tudo isso, ele sabia da dificuldade que estava vindo, ele sabia do que estavam planejando contra ele, ele estava ciente dessa dificuldade e a dor que ele iria passar, ele estava ciente disso, e como homem, ele teve medo, essa é a realidade. Jesus também estava ali, como já falei aqui, ele sentiu medo também, lógico, estava como homem, como qualquer pessoa, porque ele iria passar aquela dificuldade. Então o que acontece? Mesmo passando aquela dificuldade, ele obedeceu a todos os requisitos, a tudo aquilo que foi colocado para ele fazer. A missão dele estava ali para ser feita, e ele se colocou na posição e obedeceu até o fim. Aí depois, vemos aqui a questão dele adorar. Sabemos que toda vez quando ele ia fazer alguma coisa, né, conforme os milagres que ele fez ali, quando estava aqui na terra, ele sempre colocava ali para quê? Para glorificar a Deus. Não era para glorificar ele, era para glorificar a Deus, para glorificar o Pai. Não é à toa que ele sempre colocava para as pessoas o quê? A falar sobre o amor de Deus, para colocar as pessoas na posição de adoração a Deus. Não é à toa quando estava ali aquele leproso ali, né? Ele falou para ele que ele estava naquela situação, né? Ele foi curado ali daquela lepra. Aí ele falou para ele, você vai lá no templo e cumpre aquilo que você deve cumprir. Você tem que ir lá e levar a sua oferta, né, do seu pecado, levar ali. E, consequentemente, foi Deus que fez esse milagre. Era isso que ele tinha colocado em mente. Ou seja, era tudo para a glória de Deus. Não para a glória dele, mas para a glória do Todo-Poderoso, para o Pai. Ele adorava o Pai em tudo. Não é somente na questão do seu dia a dia, de se livrar das tentações, mas é conforme ele andava ali, estava caminhando ali no meio do povo, ele caminhava para quê? Para que Deus fosse louvado, para que Deus fosse glorificado. Mas também devemos olhar aqui também, né, que é o último aqui que vamos falar aqui, né, sobre ele, é a questão da oração. Vem aquela questão, Deus precisa orar? Muitas pessoas, né, olham assim quando fala sobre a questão de Jesus, falam assim, mas Jesus não era Deus? Ele precisava orar? Na grande realidade, temos que colocar em mente o seguinte, ele estava aqui como homem, como qualquer homem. Então ele tinha que ter aquele contato com o Pai. Ele tinha que ter o contato com o Deus Todo-Poderoso. Tinha que ter esse contato. Ele estava como qualquer homem. Isso nos traz o quê? Um exemplo. Um exemplo que nós devemos seguir. Se Jesus, que era Deus, que é Deus, ele quando estava aqui na terra, ele orava a Deus, porque nós, réis mortais, não vamos orar a Deus, não vamos buscar a presença de Deus. O que devemos lembrar aqui também, quando ele estava aqui na terra, as pessoas foram questionar Jesus e falaram assim, os seus discípulos jejuam, eles não oram, eles não fazem nada disso. O que Jesus disse? Enquanto ele está com a noiva está aí junto com o noivo, ela não precisa sacrificar enquanto o noivo está aqui. Mas no dia que o noivo for retirado, o dia que o noivo subiu ao céu, né, o dia que Jesus subiu ao céu, eles deveriam orar a Deus, deveriam jejuar, deveriam buscar a presença de Deus. Então, quando se fala em questão de oração, oração é uma necessidade. É uma necessidade que nós necessitamos, eu necessito de oração, você necessita de oração, nós necessitamos de oração para ter um contato com Deus, para ter aquela intimidade com o Pai. Se você não ora, você não tem um contato com Ele. É algo que nós devemos ter em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa lição dessa semana, o que devemos colocar em mente é o seguinte, nós temos que procurar o quê? Se parecer com Cristo, devemos ser parecido com Ele,
se parecer com ele. Na verdade, quando fala ser cristão, é isso. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, ele se parece com o Cristo, ele se parece com Jesus, ele anda como Jesus andava, ele fala como Jesus falava, ele caminhava, ele caminha aqui na terra como Jesus caminhava. Ele tem que fazer aquilo, as pessoas têm que olhar para ele e ver Jesus na sua vida, porque estamos aqui como espelho, espelhando Jesus em nossas vidas. Se você está aí como espelho, mas não consegue espelhar a imagem de Jesus em sua vida, que cristão seria você? Deu para os irmãos entenderem? Não é algo difícil de se entender. O que devemos colocar em mente é o seguinte: nós só somos cristãos se parecermos com Cristo. Se tivermos a olhar, assim, a pessoa olhar para a gente e ver que nós somos santos. Aí a pessoa, vemos aqui muitas dificuldades, muitas pessoas estão aí, olham, chegam nas igrejas e falam assim: que adianta estar lá na igreja, se lá tem pessoas com pecados muito maiores do que eu. Lógico que não estou aqui defendendo o ponto de vista da pessoa, mas uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: temos que procurar a santidade, nos santificar nossas vidas para chegar a ponto das pessoas olharem para a gente e ver assim, e ver que é um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro servo de Deus, que é um verdadeiro filho de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na santa paz e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Essa aqui foi mais uma aula aqui, né? Mais uma aula abençoadora, e desde já eu quero aqui já agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando nossos vídeos. E não se esqueça, hein? Vocês que estão assistindo nossos vídeos, peço para você dar aquele joinha ali, né? Dar aquele like ali, abençoando aí o nosso canal. E você que está chegando agora, venha se inscrever, e com isso você está ajudando aí o nosso canal. Também cabe salientar aqui, para você que está aí assistindo o vídeo, também você pode também compartilhar nas redes sociais. Você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Onde você estiver aí, uma rede social, você quiser, né, compartilhar, eu quero que vocês compartilhem, porque novas pessoas venham ser alcançadas por esse trabalho aqui, que na verdade é para alcançar pessoas, e novas pessoas venham aceitar Jesus e seguir a Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com Deus. Graça e paz.